Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo respondendo aos inscritos, voltando, né, a nossa atividade. Em especial, tem algumas perguntas bastante interessantes da nossa inscrita Miriam, de lá do Rio de Janeiro, que eu separei aqui, que eu vou responder para ela, que eu acho que vai ser bastante comum aí para quem tem bastante dúvida nesse assunto que ela está me perguntando. A primeira pergunta que ela me faz é: quais medicamentos que podem ser administrados pela manhã e quais medicamentos que só podem ser administrados pela noite? Miriam, não existe assim exatamente, no caso, regras para administração de medicamentos que tem que ser noite e dia, mas há padrões, no caso, institucionais, tanto também pelo próprio médico, em questão de estudos, que eles preconizam, prevalecem alguns medicamentos que podem ser mais, no caso, necessários, eficazes, administrados em certos horários específicos. No caso do período da manhã, como você me perguntou, geralmente, como eu, no caso, pego pacientes que eu tenho lá sob meus cuidados, os medicamentos que geralmente são administrados durante o período da manhã, que nós falamos literalmente manhã em jejum, no 6 da manhã, por exemplo, são aqueles medicamentos, no caso, o omeprazol, que é a profilaxia, para úlceras gástricas, que geralmente são indicados a ser administrados durante o jejum, antes que o paciente comece o seu desjejum, por exemplo. E os medicamentos também que podem ser administrados durante a noite, que são também recomendáveis, por causa que pode alterar até o nível aí de consciência do paciente, deixar ele um pouco mais sonolento, são aqueles medicamentos antidepressivos, os indutores de sono. Então, eles são mais propícios, a ser administrados num período noturno, justamente porque você vai administrar para o paciente para ele poder relaxar aí do seu período noturno. Então, é questão também da lógica do médico com o paciente. Ele vai estudar em cima da parte clínica do paciente, ele vai indicar medicamentos no melhor horário ali, na melhor fase do paciente. Também tem, na prescrição médica, eles não colocam exatamente os horários específicos. O que eles fazem? Eles colocam a frequência, o que seria 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, e vai caber na parte da enfermagem, ou seja, o enfermeiro que apraza, a prescrição médica, ele vai avaliar a melhor condição da administração do tal medicamento para o paciente, assim também podendo evitar interações medicamentosas com um medicamento a outro, por exemplo. Então, quando o médico costuma colocar na prescrição médica 1 vez ao dia, geralmente, no caso como, por exemplo, o omeprazol, 1 vez ao dia, há padrões institucionais que colocam justamente no período da manhã em jejum com o paciente, 6 da manhã, antes do paciente iniciar o café da manhã. Também eles podem colocar na prescrição médica: eu quero que você me administre tal medicação no período da manhã. Aí vai o enfermeiro também, na avaliação dele ali, vai colocar um horário mais propício para o paciente. Então vai depender muito do que medicamento está sendo administrado. Agora tem uma outra pergunta da Miriam, continuando, tá? A pergunta que ela me faz é o seguinte: eu sempre tenho um certo receio de saber em qual via eu devo administrar as medicações. Quando é um medicamento que administro com uma seringa em pacientes que estão, por exemplo, com mais de 5 medicamentos sendo infundidos, por exemplo, tá? Certo que quase todos estão correndo soro fisiológico, isso que ela tá dizendo, tá? Mas não havendo soro, tem alguma regrinha para a escolha da via? Se tiver medicamento gravitacional, eu devo ter preferência para essa via? Nesse caso, Miriam, quando nós pegamos pacientes críticos, como um exemplo, vou falar, que eu pego bastante paciente assim, que tem a sua infusão de medicamentos simultâneos. É normal pegar, não tem segredo. No catéter do paciente existe de 1 lume e de 2 lumes. A regra seria o quê? Se eu tenho um medicamento de horário, eu tenho 3 a 4 medicamentos a ser feitos durante o período das 8 horas, por exemplo, pode acontecer de eu pegar um antibiótico, um cortison para fazer, até um Antac para fazer. O que eu devo fazer? Geralmente, as vias, você me perguntou das vias, eu tenho as 5 vias que está sendo administrada medicações simultâneas. Eu preciso prestar atenção
se essas vias estão sendo infundidas drogas vasoativas ou sedações, tá? Não, você não deve desconectar medicamentos como esse, que são de alta vigilância, justamente que você pode mexer com a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, preste atenção. O paciente está com infusão de noradrenalina, está com infusão de dobutamina, dormonide, e você não tem uma via lá para administrar o medicamento. Se todos estão ocupados com essas drogas, a alternativa que você pode fazer, ou pedir, né, no caso, a conduta médica, ver se ele autoriza, no caso, a funcionar um acesso a mais no paciente, um acesso periférico para administração de medicamentos ali, ou então a critério do enfermeiro, ele podendo avaliar a situação do paciente, podendo utilizar, no caso das vias que não estão sendo administradas drogas que são mais importantes, que pode mexer com a estabilidade do paciente, podendo adicionar uma dânula a mais e assim administrando o medicamento. Também tomando cuidado, né, com os medicamentos em bolos, tá? Que acontece muito de você pegar um catéter que tá, né, com essas drogas e potencializar a medicação, no caso da droga lá que está sendo infundida, com a injeção em bolos de tal medicamento. O que acontece? O paciente está com uma sedação leve lá, e eu vou ter que administrar um Antac das 8 horas da manhã em bolos naquela via que está sobrando do acesso do paciente. Eu vou acabar empurrando o medicamento, que é as drogas sedativas, um pouco mais rápido que é o necessário, que é o recomendado, e potencializar o efeito sedativo do paciente, que era para ele estar acordando, ele acaba potencializando o efeito e assim rebaixando o paciente. Então, eu devo prestar atenção nesses tipos de cuidados. Tem hospitais que utilizam-se de catéter SPIC, né? Quem não conhece é o catéter central de vias periféricas, né? Que é instalado numa veia periférica do paciente e instalado a ponta lá na parte central, que é perto do coração. E é comum que esses PICs tenham somente um lumen. Então, no caso, quando está ocorrendo a infusão de drogas vasoativas, sedação, tudo no mesmo lumen, acontece, tá? Acaba que também tomando cuidado na administração do medicamento intermitente. Geralmente, né, a gente deixa uma dânula a mais lá para fazer infusão desses medicamentos. Também precisa estudar a parte hemodinâmica do paciente. Se o paciente ele não pode de jeito nenhum desconectar, pausar, até alterar ali a infusão, né, porque pode ser que cause hipotensão severa no paciente, é necessário que deixe aquela via, aquele pique quietinho e pegue um acesso periférico para fazer a infusão desses medicamentos de horário. Aí tem uma outra pergunta dentro aqui dela que ela falou, tá? No caso, se o medicamento é gravitacional, devo dar preferência? Não, geralmente eu faço o quê? Quando eu tenho um medicamento que utiliza esse equipo gravitacional e seringas para ser feito em bolos, eu primeiro administro os que são feitos em bolos, porque eu vou administrar justamente em menos de 1 minuto, né, por ser em bolos. Eu vou lavar a via, administro o outro em bolos e aí eu vou para o gravitacional, porque o gravitacional, ele geralmente fica sobre administração por um período mais longo. Pode ser de 1 a 3 horas, 1 a 4 horas, dependendo aí da prescrição médica. Então, é normal, tá, você pegar uma prescrição médica com esses tipos de medicamento e fazer a primeira infusão dos bolos primeiro e depois dos gravitacionais, tá? Uma outra pergunta que ela também fez aqui é o seguinte: toda medicação pode ser feita em bolos? Falando, né, nesse assunto, qual é a via que eu devo administrar? Nem todo medicamento pode ser feito em bolos, principalmente eletrólitos, como o cloreto de potássio, sulfato de magnésio, gluconato de cálcio, somente feito em diluição de bolsa de soro, justamente porque eles são medicamentos de alta vigilância. Administrando principalmente, por exemplo, o cloreto de potássio, você pode acabar matando o paciente, porque ele é fatal, medicamento de alta dosagem fatal. E não é somente isso, tem outros medicamentos que também administrado em bolos pode ocasionar efeitos também aí potencializados. Por exemplo, também temos aqui o Deslanol, que é muito utilizado para um antiarrítmico, né, para controlar, para normalizar a fibrilação, por exemplo. Ele deve ser feito lento. Por quê? Porque se eu vou administrar em bolos, que é o efeito rápido que nós falamos, vai acontecer o quê? Posso bradicalizar o paciente, até causando uma parada cardíaca no paciente. Então, o medicamento, como eu falei, por exemplo, o Deslanol, tem que ser feito num intervalo aí de 2 minutos.
então tem que ser lento. Então, o bolos que a gente fala quando é a administração em menos de 1 minuto, é um efeito rápido. Então, não é todo medicamento que pode ser feito em bolos, tá? Outra pergunta da Miriam. Eu tenho uma prescrição, por exemplo, de um Meronem, que é para ser diluída em 10 ml de água destilada e ser infundida em soro de 100 ml. Sempre preciso desprezar do frasco do soro, que isso é a bolsa do soro, a quantidade que eu diluí do medicamento, no caso os 10 ml, não é necessário desprezar, tá? Porque padronizado, né, os medicamentos que são em pó liofilizado, precisa ser reconstituído, geralmente já vem com seus diluentes, que justamente eles vão transformar a quantidade daquele pó em líquido. Então não é necessário desprezar, porque não vai potencializar ou diminuir o efeito daquele medicamento necessário ao paciente. Seria, no caso necessário, o desprezo da bolsa de soro se porventura, né, for em dosagem pediátrica, por exemplo, ou neonatal, onde as dosagens são bem menores, no caso quebradas, né, que a gente fala. Então o médico pode até ser que solicite que administre em quantidades menores de bolsa de soro. No caso, por exemplo, o Meronem, aqui que você me deu um exemplo, um paciente pediátrico, ele quer que administre somente 50 ml da solução total da bolsa de soro, e ele vai fazer uma conta lá de 250 miligramas, por exemplo, do Meronem, diluído nessa bolsa de 50 ml, sendo administrado na bureta. Então pode ser que aconteça nessa situação, mas quando você reconstitui o Meronem, não é necessário desprezar aqueles 10 ml do diluente, porque não vai alterar o efeito do medicamento da bolsa de soro, tá? E a última pergunta dela é o seguinte: comecei a trabalhar na área há menos de 2 meses. Uma dúvida que sempre rola: na instituição onde eu trabalho, o equipo simples tem a validade de 24 horas. Então, se eu coloco para infundir um medicamento que corre, por exemplo, 3 horas, eu deixo o frasco lá para aproveitar o equipo. Se eu vou infundir outro tipo de medicamento nesse mesmo equipo, eu preciso desprezar a medicação que fica ao longo, né, da mangueirinha do equipo para a posterior administração de outro medicamento? É o seguinte, pode ser, como eu falo, que é sempre questões institucionais. É sempre recomendável para cada medicamento que utiliza esse bolsas de soro um equipo diferente. Eu sei que existem instituições que a dificuldade de materiais é enorme, não tem disponível grande quantidade de equipos, sendo que tanto que utilizam-se o mesmo equipo para 2, 3 medicações diferentes, mas o certo seria utilização de um equipo para cada medicação. Se eu tenho 2 ou 3 antibióticos a serem administrados durante o meu plantão, eu preciso pegar 2 a 3 equipos para cada antibiótico. Se por acaso acontece de eu trabalhar num lugar que não me disponibiliza esse material, né, que é os equipos, você pode estar sim tirando o restinho do medicamento na mangueirinha, somente abrindo lá a pinça e deixando ele desprezar o resto que está na mangueirinha, e você colocando a bolsa de soro para preencher o equipo. Mas se você tem condição, né, se eles dão condições de você trabalhar com materiais, é recomendável sempre a utilização do equipo para cada medicação, sempre evitando a utilização, né, porque pode ser que haja interação de um medicamento para o outro. Se é um que é um antibiótico utilizando para no caso, uma reposição hidroeletrolítica, ele pode interagir sim. Então, se você tiver condições, né, o hospital te dá condições de você ter equipos para trabalhar, é sempre recomendado uma equipe para cada medicação. Então, são essas aí as dúvidas dos meus inscritos, em especial para a Miriam, que ela me fez bastante pergunta. Eu achei pertinente responder, porque é uma dúvida que realmente acontece, principalmente quem está começando a trabalhar nas unidades de terapia intensiva, não somente, né, nas UTIs, mas em enfermarias, né, até no caso de centro cirúrgico, que também acontece de pegar medicamentos lá no RAC. Então, são essas as dúvidas básicas. Se você quiser ter sua dúvida respondida aqui no canal do YouTube, você pode enviar para a gente no nosso e-mail enfermagemilustradadaresponde@gmail.com com o seu nome, pode ser completo ou não, sua cidade e estado e a sua dúvida. A dúvida que eu peço para vocês me enviarem, tá, são somente a rotina nossa técnico de enfermagem. As perguntas que estão me mandando sobre consultoria, sobre dúvidas de prescrição médica, de administração de medicamentos, se pode
Isso eu estou evitando responder porque não é pertinente, né, a nós respondermos isso. Então, eu respondo mais sobre a nossa rotina de trabalho nos setores hospitalares. Se você quiser ter sua dúvida respondida aqui no meu canal do YouTube, é somente mandar para o meu e-mail, que é enfermagemilustradaresponde@gmail.com, e eu vou juntando as melhores perguntas para você fazer um outro vídeo aí em breve. Eu fico com vocês por aqui. Convido também a se inscreverem no meu canal para manter as atualizações semanalmente e ativar o sininho para ter notificação. Fico com vocês por aqui e até mais, pessoal!